paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o diácono, esta tão importante função na igreja do Senhor Jesus. Muito bem, vamos falar hoje sobre diácono. Diácono significa ajudante ou servidor. A palavra diácono aparece aproximadamente 30 vezes no Novo Testamento. E o diácono surgiu no período dos apóstolos por uma necessidade da igreja. Naqueles dias, quando fazemos a leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 6, vamos entender que a igreja estava crescendo e houve ali uma murmuração entre gregos e hebreus sobre as viúvas. Os gregos alegavam que as suas viúvas estavam sendo esquecidas da assistência social. Então, por esta necessidade, os apóstolos se reuniram para tomarem uma decisão. O que fazer para sanar aquela dificuldade da época? Então, de acordo com a igreja, com a presença do Espírito Santo, eles escolheram homens para esta função especial na igreja. Naquele primeiro momento, escolheram 7 homens, a quem chamaram de diáconos, que era exatamente para estar servindo a igreja, principalmente na assistência social, ok? Quanto às qualificações para o diaconato, nós encontramos nos 2 textos bíblicos principais, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. Paulo faz também uma recomendação aos obreiros da época para estarem ordenando diáconos, para estarem auxiliando os pastores. Mas eu quero lembrar ainda a você sobre diácono como uma função. Como função, é uma função onde alguém de fato está ocupado, que tem habilidade para desempenhar tal serviço, e o serviço principal do diácono é dar assistência. Como lá no princípio, quando foram escolhidos os primeiros diáconos, a necessidade era esta, e caracteriza como função principal do diácono assistência aos necessitados. Isto deve, de fato, fazer parte da vida de todo aquele que é diácono. E ainda podemos ver o diácono como sendo um ministério, diaconato de forma geral, porque na igreja não existe um só diácono, né? Existe grupo de diáconos, vários diáconos, então isso chama-se diaconato, a esse ministério. É um ministério por quê? Porque foi ordenado legalmente pela igreja, com certeza, todo o diaconato é aprovado ali pela Assembleia Geral, e os obreiros impõem as mãos, né? Os pastores orando, consagrando aqueles homens ao serviço do Senhor. No princípio, lá em Atos capítulo 6, foi assim. Se tornou um ministério porque os apóstolos sentiram a necessidade de obreiros. Convoca a igreja. Agora escolhem estes homens. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava de acordo. Depois houve a imposição das mãos daquele ministério sobre estes homens escolhidos. E eles tornam-se oficialmente auxiliares diretos dos apóstolos. Podemos dizer que os diáconos foram os primeiros auxiliares diretamente dos apóstolos. Estavam ali auxiliando, como já disse, principalmente na parte da assistência. Mas é claro que, como a igreja foi crescendo, surgindo outras necessidades, devemos e podemos descobrir quais são as atividades do diácono também hoje, ok? Então, diácono é uma função, mas também um ministério. E as qualificações para
o diaconato. As qualificações encontram-se em Atos capítulo 6. A partir dessa necessidade, houve também uma outra necessidade, que era saber quem poderia, de fato, se encaixar nesta função como diácono. Então você vê que não é uma simples função. Vamos ler então o texto sagrado, Atos capítulo 6, a partir do versículo 3. Diz assim: escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para exercer a função de diácono, deveria, no mínimo, ter essas três qualidades: cheio do Espírito Santo, de boa reputação e também ter sabedoria. A Timóteo, no capítulo 3, encontramos também as qualificações para o diácono. Paulo diz que os diáconos deveriam ser honestos, de uma só palavra, não dados ao vinho, não cobiçosos e que guardassem o mistério da fé. Como você observa, tanto em Atos dos Apóstolos como na primeira carta a Timóteo, junta-se essas qualificações para o diaconato. Então percebe-se que é uma função especial e indispensável para o bom andamento do trabalho do Senhor. Quais são as atribuições do diácono hoje, em razão de tanta expansão do trabalho do Senhor? É claro que a igreja cresce e muitas outras atividades surgem, mas quais são então? Primeiro, o diácono deve estar auxiliando o seu pastor. Manter comunhão, relacionamento bom com o seu pastor, para cooperar no bom andamento do trabalho. O diácono também, ele deve estar de acordo, em harmonia com todo o ministério local, da qual ele faz parte, não é? Viver em sintonia com todo esse ministério. O diácono deve ser um bom defensor da doutrina, da boa doutrina, da pura doutrina, principalmente da igreja da qual ele faz parte. Deve fazer tudo possível para entender as doutrinas básicas da sua igreja, como é que está fundamentada aí a sua igreja. É claro que existem diferentes credos e você, como diácono, precisa saber qual é a doutrina da sua igreja. O diácono também deve cooperar na Santa Ceia, na coleta de ofertas e também na liturgia do culto, isto é, para que haja decência e ordem no culto. Cabe aos diáconos estarem ali observando, mantendo a ordem, para que o culto possa, de fato, transcorrer normalmente bem. O diácono também pode pregar a palavra de Deus, deve ser um pregador da palavra, um ganhador de alma, um evangelista, alguém que tem esse sentimento de divulgar esta palavra santa, de ver almas se convertendo e contribuindo assim para o progresso do reino de Deus. Não deixando de lado esse sentimento mais importante na vida do diácono, que é servir, sempre procurando ser útil para o povo de Deus. A você, meu amado irmão, que é diácono, que Deus continue abençoando o seu ministério, desempenhe o mesmo com todo afinco, todo amor, na intenção de poder ser útil. Eu quero convidar você a se inscrever neste canal, se ainda não está inscrito. Aqui há um botão aqui embaixo, você pode estar clicando, se inscrevendo, fazendo parte deste projeto, canal Estudando a Bíblia.